Senhoras e senhores, tudo bem? Saudadores com a paz do nosso Jesus Cristo. Obrigado a você, sempre curtido, sempre compartilhado. O assunto é a Zambelli. O caso enigmático que aconteceu com a Zambelli. Nós precisamos analisar isso com muito carinho, porque o que aconteceu com ela pode acontecer com qualquer outro deputado, senador. E enquanto o Congresso se afrouxa, o STF avança. É assim? Vocês podem observar. A Zambelli, o caso dela, eu estava desconfiado que isso ia acontecer, inclusive eu falei para vocês que a mesa diretora ia já decretar a perda do mandato dela. Né? Foi muito pior. O próprio Moraes decretou a perda do mandato dela. Ó, só comunica. Mas Hugo Mota, se ele quiser, ele pode derrubar isso tudo. Ele pautando. Deixar que a Câmara dos Deputados faça esse trabalho. Porque o trabalho final é da Câmara dos Deputados, não é o Supremo. Não é. Não é. Eu falei com sócios, e daqui a pouco eu falo na conversa, mas olha isso aqui. O PL segue defendendo que o plenário da Câmara dos Deputados tem que votar a situação da deputada licenciada. Vamos voltar um pouquinho, atualizar nossa companhia aí do outro lado da tela, em que ponto estamos, porque no final de semana a gente teve movimentação sobre isso. O ministro Alexandre de Moraes disse o seguinte: tem que ter o cumprimento de pena imediato, e ele também mandou notificar a Câmara dos Deputados sobre a perda de mandato. Quando a gente leva esse assunto para lideranças do PL, o que eles dizem é que está na Constituição que perda de mandato tem que ser chancelada pelos plenários da Câmara, no caso, ou até mesmo do Senado, se envolver um senador. Então, eles vão se apegar a isso para tentar sensibilizar o presidente da Câmara, Hugo Mota, em relação a essa questão, ao invés de simplesmente Mota acatar essa determinação do Supremo Tribunal Federal e já determinar, via decisão da mesa diretora da Câmara dos Deputados, a perda imediata do mandato, como quer o Supremo Tribunal Federal. O líder do PL na Câmara, Sócrates Cavalcante, vai inclusive ter viagens acompanhando o presidente da Câmara dos Deputados nesta segunda-feira e vai tratar desse assunto. Ele disse que, por enquanto, ainda não teve esse contato mais profundo em relação a essa pauta em específico com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Então, estamos aguardando esses passos formais, mas essa é uma discussão que, de fato, está colocada. Independente de ser uma deputada bolsonarista, quando a gente tem questões desse tipo, que mexem com um parlamentar, há uma preocupação com o sentimento de corpo da Câmara dos Deputados em relação a precedentes que podem ser gerados. Daí, um fato que pesa para o PL fazer essa defesa e, inclusive, encontrar voz em outras bancadas que não sejam a do próprio partido, que não sejam só bancadas do bolsonarismo também, porque há uma preocupação que, bom, o que for decidido hoje em relação a Carla Zambelli pode servir de precedente para lá no futuro ser decidido em relação a outros parlamentares. Em paralelo a isso, qual que é a expectativa da semana sobre a situação da deputada Carla Zambelli, que até onde todo mundo sabe, está na Itália? É o encaminhamento desse processo de extradição, que também já foi pedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A gente tem diversas etapas, não é um processo muito simples, porque você tem que ter a comunicação do Ministério da Justiça diretamente para o Palácio do Itamaraty. O Itamaraty precisa se comunicar também com a Embaixada do Brasil em Roma. A Embaixada do Brasil em Roma faz um contato com o Ministério da Justiça italiano e é o Ministério da Justiça italiano que vai verificar, aqui está tudo cumprindo o rito esperado, os critérios esperados em relação ao processo de extradição. Então, posso encaminhar esse caso para a Justiça italiana, que vai dar o veredito final. Isso tudo leva tempo, são diversas etapas. E a gente falou muito na semana passada, né, Carol, sobre os componentes jurídicos, mas você tem componentes políticos também, que podem influenciar nesse desfecho em relação ao caso da deputada Carla Zambelli. Então, são alguns pontos para nortear nosso telespectador que está acompanhando, esperando o desfecho dessa história, porque é mais um daqueles casos super complexos, com diferentes camadas, e que a gente vai precisar entender de fato como é que isso vai sendo encaminhado nos próximos dias, né? Separaria
nesses dois pontos. Entender qual vai ser a decisão de Hugo Mota, a partir da análise técnica também que a mesa diretora da Câmara dos Deputados vai fazer, e do outro lado, como que vai se dar esse processo de extradição, tendo em vista esse passo a passo, que não é exatamente algo muito simples, depende de fato dessa cadeia de comunicação entre cada um desses órgãos e depois desse desfecho que a própria justiça italiana pode dar. Tem muita gente avaliando que o caso Robinho, você deve se lembrar que a gente falou disso na semana passada, juristas avaliam que o caso do Robinho, em que houve uma negativa do governo brasileiro de mandar Robinho de volta para a Itália para cumprir a decisão judicial de cumprimento da pena por lá, possa ter algum tipo de influência em termos de reciprocidade, já que lá atrás o Brasil não fez isso, a Itália pode se valer do mesmo princípio agora em relação a Carla Zambelli. Outra opção é simplesmente dizer: Brasil, atendemos a tudo, estamos enviando ela de volta, e aí ela cumpre a pena aqui no Brasil. Você vê que não tem nada garantido. Nesse momento, a gente não tem uma certeza do Mota, nós não temos uma certeza do governo da Itália. Então, a Zambelli disse que vai se apresentar, então ela não tem certeza de nada também não, tá? Ah, Marcela, mas ela foi para lá então por quê? Porque ela tem cidadania. Só por isso que ela foi para lá. Porque senão, eu duvido se ela tinha ido para lá. Ela teria ido para a Espanha, por exemplo. Por que a Espanha? Porque a Espanha deu um show lá no pedido de extradição do Oswaldo Eustáquio. Segurou ele lá. Ó, a Argentina nem adianta. Nem adianta ir na Argentina. Porque agora, dia 18, já vão julgar lá os que estão presos para voltar. E estão presos lá. E quem não está preso, nos presídios, acabam sendo presos do mesmo jeito, dentro de casa, com fome, com frio, sem vaso sanitário, conforme a Jupira aí, vocês viram, sem nada. Isso é vida de gente. A anistia tem que sair logo, imediatamente. Resta saber agora o seguinte. Hugo Mota, que já foi notificado. E o Sóstenes disse agora há pouco, conversei com o Sóstenes sobre isso, ele disse que vai estar com o Hugo Mota daqui a pouco, para poder discutir, porque, segundo ele, o PL quer votar. Mesmo, segundo ele, mesmo que a gente perca no plenário, mesmo que vão perder, mas tem que ser feito o rito. E a Constituição Federal diz isso. E se não votar, aí, mais uma vez, a Constituição, ela nem vai ser rasgada, né? Porque já rasgaram ela há muito tempo, né? Já rasgaram há muito tempo. Então, vamos ver o que o Hugo Mota vai fazer. A questão do Chiquinho Brazão, que foi a própria mesa diretora que caçou ele, eu até entendo. Porque foi por falta, porque ele estava preso. Eu até entendo isso. Né? Se o regimento fala que se o deputado faltar X sessões, né, a mesa diretora vai caçar o mandato dele. Aí eu concordo não somente com o Chiquinho, eu concordo com qualquer um parlamentar. Que faltar sem justificativa ali, ah, eu estou preso, problema seu. Qualquer um, não é só a Zambelli. Porém, o caso dela é diferente, né? Não é falta. Agora, o problema é o quê? É condenação. 15 anos de cadeia. E para voltar para o Brasil, é uma anistia aí de um governo de direita. Governo de esquerda não vai dar anistia. Pelo contrário, né? Segundo eu vi informações que o Lula vai até na Interpol, hoje ou amanhã, né? Não sei se é hoje ou amanhã. Resolver isso. Lula na Interpol. Eu acho que ele vai. Ó, ó. Vem aqui. Lula visita a Interpol. Olha só. Em seu sexto de viagem, Lula encerra a agenda na França. Nessa segunda-feira. Ó. Vê. O Lula encerra sua viagem de hoje, né?
no evento da ONU e vai visitar a sede da Interpol, entidade que, dias atrás, incluiu o Zambelli na difusão da lista vermelha. A primeira agenda do dia, na segunda-feira, olha, ó, e na terça-feira, nas Nações Conferências, na cidade de Nice, o petista discutirá a abertura e papapá. Depois, a agenda de Lula prevê aqui, ó, depois de segunda e terça, né, ele tem compromisso. Agora, depois aqui, ele vai na sede da Interpol. A visita do petista à organização se deve ao fato de ela estar sendo comandada por um brasileiro, o delegado da Polícia Federal, Valdeci Urquiza. Isso nos preocupa muito, tá? A Interpol, eu achei que esse delegado, ele apenas era um componente, né? Ele está conduzindo a Interpol, chefiando a Interpol, depois de 100 anos. Então, pessoal, se o caso do Oswaldo Eustáquio, de Alan dos Santos, fosse agora, né? A Interpol negou. Mas se fosse hoje, era muito perigoso isso. Porque esse delegado é da Polícia Federal. Polícia Federal comandada por Lula. E ele tem um mandato de 4 anos, né? 4 ou 5 anos, acho que é 5. Então, o Lula escolheu esse cara a dedo para colocar lá. A dedo. Esse cidadão deve ser de confiança ali de alguém que indicou. É petista do pé, né? Pé roxo, como se diz. Então, por isso que a Zambelli está ali, então, inclusa na lista da Interpol. Mas é uma lista restrita, né? A gente não consegue ver. Então, meus queridos, a situação é braba. A Interpol também está dominada pelo petista Lula da Silva. Só tem uma situação, bicho. Só há uma situação no momento que beneficia a Carla. A Câmara dos Deputados salvar a vida dela. É o modo de dizer, né? Aí eles podem suspender a prisão, mas ela tem que ser presa primeiro, né? Ela tem que ser presa para depois a Câmara julgar. Então, se eles ali suspender tudo, se ela tiver essa garantia que eles vão suspender tudo, o que ela faria? Aí a Câmara dos Deputados dá um aval a ela, Carla, se você for presa, nós vamos segurar aqui. Depois eu vou te contar uma do Ramagem, que foi bem parecido. Ó, se vocês me garantirem, então eu me entrego. Tá. Aí o que acontece? A Carla se entregaria à polícia, né? Se entregaria à polícia e ela seria extraditada. Quando ela chegasse aqui, em 24 horas, é lei, a Câmara dos Deputados iria votar. E ela já tinha o aval da própria Câmara. Ó, se você vier, nós vamos te salvar aqui. Aí seria outros 500. Ela ficaria presa horas, né? Horas, e aí a Câmara iria salvar ela. Mas ela tem esse poder na Câmara dos Deputados? Você confiaria? Teria que ter uma pessoa de frente para trabalhar isso, né? Tipo o Valdemar da Costa Neto, ele teria que fazer ali um acordo com o Kassab, ele teria que fazer acordo com o MDB, ele teria que fazer acordo com o PS. Você entendeu, pessoal? Não é simples, não. Ele tem que fechar com o Centrão para poder salvar a Zambelli. Né? É brabo o negócio. E aí, o Centrão iria se indispor com o Lula? Hã? Ministros, emendas. Será? Aí eu coloco na mesa. Será que vale a pena para eles essa briga para salvar a Zambelli? Já o caso do Ramage foi diferente. Até
O Eduardo Bolsonaro disse há pouco, falou o seguinte, olha, o Xandão queria prender o Ramagem, né? Aí o Centrão mandou um recado para ele, ó, se você prender, ele não vai esquentar nem a cama lá no presídio que nós vamos soltar. Aí Xandão, ó, escorregou. Se você prender, ele nós solta. Mas falou isso com a Zambelli? A Zambelli foi abandonada politicamente, né? Essa é a verdade, né? Essa é a verdade. Eu não acredito. Não tem problema. Tá? Você está confundindo, às vezes, que você gosta dela, etc e tal, é uma coisa. O que eu estou falando é outra coisa. O que eu estou falando é que ela foi abandonada pelos políticos, deputados e senadores. Eu não estou falando que você abandonou, estou falando que o, ela não tem aquela camada de proteção que o Eduardo tem, que o Ramagem tem e outros, né? Se mexer com esse povo, mexe com o Centrão. A Carla, o Centrão vai salvar, pessoal? Não vai, né? Não vai salvar, porque eles também, se eles salvar a Zambelli, eles vão se dispor com Lula e com o próprio Supremo. O próprio Supremo. E aí, eles próprios, os deputados, poderão salvar ela e eles próprios entrar no fogo, né? Porque alguns deputados aí estão igual puleiro de galinha, se é que você sabe, né? O que é isso, né? Então, meu querido, a Carla é tão cara assim, pode dizer? Hã? Acho que não. Acho que não. Acho que o Hugo Mota não vai pautar nada. A Carla é ex-deputada federal. A Carla será caçada agora pela Câmara dos Deputados com uma canetada do Hugo Mota. Uma. Igualzinho do Chiquinho Brasão. Escreve aí o que eu estou falando. O plenário, apesar de todo esforço, a gente reconhece, do Sócrates, que é do partido dele, ele perdeu um deputado, mas ganhou um deputado, né? O Coronel Tadeu, né? Seja bem-vindo. Tanto que ele já vai assumir. Então, o que o sócio está fazendo, pessoal, é salvar ali, tentar. É o trabalho dele, né, como líder, mas ele não consegue. Né? Ele não consegue, porque existe uma avalanche contra isso tudo. E eles não vão queimar cartucho assim, tá? Não vão proteger tanto assim ela. Né? A Carla Zambelli, pessoal, se você vê, eu assisto muito aquelas reportagens, né? Quando um leão vai quer pegar um bezerro, por exemplo, né, selvagem, junta todos eles assim, ó, né, e fica ali, ó, protege, né? Não é assim que eles fazem? Aí protege assim, ó, com chifre assim, ó, eu tô falando que ninguém tem chifre aqui não, hein? Tô falando a Zambelli é aquela o seguinte, que ficou para trás, ó, e eles estão lá na frente, né? E ela ficou sozinha ali, cercada pelos leões. Exatamente é isso que eu vejo Zambelli hoje, né? Cercada pelos leões, sem proteção nenhuma, né? E, infelizmente, ela já sabe também. Eu vi agora há pouco que os cartões de crédito dela, tudo bloqueado. Tudo bloqueado. Tem nada. Nada. Ela não tem vida financeira no Brasil. Nada. Zero. Foi achado 2.000 na conta dela só, né? Que bloquearam também. E é isso. O Xandão mandou bloquear tudo. Tudo. Só faltou bloquear a alma da mulher. Do resto, joias, previdência, tudo que você imaginar. Tudo. É uma decisão muito difícil. E ela tem que se adequar agora lá na Itália. Né? Tomara que alguém dê um emprego para ela lá, coisa assim. Eu já vi um deputado lá, ou um senador, se não me engano, defendendo ela lá, então deve ter alguma amizade por lá. Tá bom, Zambelli? Boa sorte para você. Parabéns, um sócio pela luta. Um abraço.